a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os demais que estão nos acompanhando, aí talvez das suas casas, qualquer outro lugar, que está acessando esse culto, que estamos realizando o culto ao vivo. Quero agradecer também a presença, retorno de cada um dos amados irmãos aos poucos, né? Vamos retornando com uma mensagem que eu preparei para esta noite. Retorno de lá do cativeiro, de Babilônia, era parcial, né? Retornou uma parte, depois iam voltando outros, e é motivo de alegria. Esse é um lugar onde um dia foi construído e foi dedicado, consagrado para a adoração ao nosso Deus, para aprendermos da sua palavra, para falar do seu grande amor, da sua grande misericórdia em alcançar as vidas, o alto preço que Cristo pagou por nós ali na cruz, para que pudéssemos ser salvos. Não é pelos nossos méritos, mas somente pelo que Cristo fez por nós. É um ato de amor e de misericórdia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Deus maravilhoso nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu reino de amor. E Ele nos dá o grande privilégio de nós o adorarmos em todo o tempo da nossa vida, em todos os instantes da nossa vida. Nós adoramos ao nosso Deus, e é muito importante que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Nosso pensamento voltado para o nosso Deus, quando lembramos da sua palavra, quando cantamos hinos, quando oramos, quando falamos ao outro. Mas há também esse momento que estamos todos unidos para um culto coletivo que prestamos ao nosso Deus. Esse é o motivo de agradecermos sempre ao nosso Deus, porque Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos protegido para que pudéssemos chegar até esse lugar. A potente mão do nosso Deus tem dado ar que nós respiramos, tem sustentado o nosso corpo, tem nos dado estabilidade. Por isso nós devemos agradecer sempre ao nosso Deus, porque a nossa vida ela está inteira na dependência de Deus, e Ele cuida de nós. Veja que privilégio tão maravilhoso estarmos, se não todos, porque alguns ainda estão, mas já uma boa parte. Eu, com alegria, eu quero saudar os irmãos também. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela sua dedicação, pela sua prontidão, pela sua presença aqui. Nós sabemos que a obra ela é feita com a participação de cada um de nós. Cada parte, cada atividade, cada esforço, cada serviço que cada irmão tem feito, tem proporcionado e tem feito com que essas reuniões pudessem acontecer. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo quanto você já tem feito e quanto ainda passa no seu coração para você fazer para a honra e glória do nosso Deus. Louvo a Deus por isso. E eu quero reforçar o convite para que você pode vir até o templo ou pode acompanhar também nessas transmissões nos cultos de quarta-feira, sempre às 19 horas, né? Estamos com a transmissão dos cultos de oração. E faço uma convocação especial. Esse domingo próximo, dia 26, nós estaremos num bate-papo sobre o tema a importância da igreja local. E você pode vir, você está convidado, convocado. Nós temos aqui muito espaço, atendendo a todas as normas da prefeitura, todo o protocolo. Ainda temos muitos lugares, todo o protocolo já foi atendido. Isso com a participação dos amados irmãos, cada um se esforçando, fazendo as escalas. Então nós temos aqui todo o cuidado, né? Tudo quanto foi exigido. Mas nós estamos convocando para a escola bíblica dominical. Nesse domingo teremos esse bate-papo sobre esse tema, a importância da igreja local. À noite estará o pastor Paulo
pregando. E em agosto nós queremos iniciar o estudo de bibliologia. Hoje terminamos sobre pneumatologia, mas queremos começar o estudo em agosto sobre bibliologia. É muito importante que você tenha a sua apostila, estude durante a semana, separe algumas curiosidades, algumas perguntas, não é? Para que você possa participar. Essa é a convocação que nós fazemos. E eu quero orar nesse momento. Logo após a oração, gostaria de cantar. Pedir para o irmão ali do som separar um dos louvores. Muito cansado estou, né? Nos faz pensar num lugar de descanso que o nosso Deus tem preparado para nós. Aqui Ele já nos dá refrigério, Ele fortalece as nossas vidas, Ele nos dá estabilidade, firmeza, mas há um lugar por excelência, quando teremos o descanso eterno, na presença do nosso Deus. Então eu quero orar, depois estaremos cantando esse hino. E no final estaremos cantando aquele hino, Quantas Bênçãos, né? No final aí, logo após a mensagem, a oração, antes do louvor novamente se apresentar, estaremos cantando esse hino como gratidão por tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Eu quero orar nesse momento, depois estaremos cantando o hino que separei, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos por tantas bênçãos que temos recebido. A maior bênção, ó Deus, é a salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, agradecer porque tens nos dado o privilégio de nós adorarmos a Ti, nas nossas limitações, muitas vezes nos nossos descuidos, mas tens nos criado para o Teu louvor. Ó Deus, aperfeiçoa as nossas vidas. Esse momento, ó Deus, seja de adoração, de exaltação, de glorificação somente do Teu tão grande nome. Tu nos separasses, ó Deus, para o louvor, para que nós pudéssemos Te adorar. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que puderam chegar. Outros tiveram alguma dificuldade, alguma impossibilidade. Onde eles estão agora, Deus, possam também ser alcançados pelo Teu poder, pelo Teu cuidado, Teu refrigério, as bênçãos, a presença maravilhosa, o agir do Espírito Santo na vida de cada um deles. Ó Deus, que nós possamos prosseguir firmes, fazendo a Tua vontade, embora as lutas, embora as dificuldades, embora as incompreensões, faz-nos fortes, ó Deus, para nós prosseguirmos, pois a Tua obra é importantíssima, e nós muitas vezes com lutas, muitas vezes com resistência, precisamos prosseguir, e é importante que prossigamos, mas dá forças, ó Deus, a cada um de nós, porque muitas vezes a caminhada tem sido um pouco difícil, como na história do Teu povo, tem sido marcado por momentos até de murmurações, mas o Teu poder os despertou, o Teu cuidado e a Tua direção sobre a vida do Teu povo, a vida em particular de cada um. E nós, ó Deus, sabemos com certeza do cuidado que o Senhor tem, do fortalecimento, da direção sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos a capacitação, a continuação, ó Deus, da direção do Espírito Santo sobre os cânticos, leitura da Tua palavra, sobre a meditação na Tua palavra, Senhor. De nós nada temos, nada podemos, ó Deus, precisamos ser dirigidos, capacitados pelo Espírito Santo. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Abençoe a cada um nas suas dificuldades, para que nesse momento nosso pensamento seja inteiramente voltado para o trono do Senhor, para nós verdadeiramente adorarmos a Ti e sairmos daqui alimentados, preparados para uma nova semana.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Cansado estou, mas procuro, Senhor, nele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale para mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale para mim. Essa paz só o nosso Deus pode proporcionar aos nossos corações, no agir do Espírito Santo. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale para mim. Haverá para todos nós que um dia fomos lavados, purificados no sangue precioso de Jesus. Glórias ao nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo, um dos salmos muito conhecidos, que é o Salmo 126. Salmo 126. Acompanhe aí da sua casa, nós vamos fazer a leitura, são 6 versículos. Salmo 126. O que nos traz aqui a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos.
Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, já há alguns dias eu estava pensando no nosso retorno, nosso culto, primeiro culto presencial. E fiquei pensando nesse salmo, o Salmo 126, e eu pensei que ele tem alguma coisa a ver com o nosso retorno também, com a alegria desse retorno. Porque aqui o Salmo, ele narra a alegria do povo quando é liberto de lá do cativeiro que estiveram em Babilônia. E nós, desde o começo do ano, talvez mais para final de fevereiro, começo de março, né? Já estávamos ali com alguns anúncios desta doença, da necessidade do isolamento, da proibição de cultos presenciais para que não houvesse aglomerações, e assim cada um preso em suas casas, claro que também entrando em contato por telefone, o Zap, as outras maneiras, né, de comunicação, preparando algumas lives também, preparando alguns encontros, transmitindo para os irmãos. Mas, durante esse tempo eu pude perceber alguns irmãos até como que fazendo uma cobrança: pastor, quando nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais? Eu estou sentindo falta de estar mais perto do irmão, sentindo falta até do cheiro do irmão, do modo do irmão olhar, do modo do irmão falar. Eu estou sentindo falta. E eu então dizia para essas pessoas, para esses irmãos: vamos aguardar mais um pouco, mas estamos unidos pelo Espírito Santo, estamos unidos no Senhor. E mais os irmãos que estavam enfermos, e aqueles do grupo de risco, que também são incluídos no grupo de risco, os de mais idade, precisaram ficar ali dentro de suas casas, até para outras atividades, outras providências. Alguns precisaram até pedir para que um familiar, um amigo, pudesse talvez pagar uma conta, comprar alguma coisa no mercado. E eu fiquei muito preocupado com esses também, talvez pelo sentimento de solidão que pudesse passar aí nos seus corações. E agora, com esta notícia, com esta, vamos dizer assim, com essa autorização para a volta, há uma alegria. Essa notícia, ela vem até os nossos ouvidos, ele vem até nós como uma notícia alegre. Eu fiquei pensando principalmente nessas 2 últimas semanas, o nosso retorno. E até tínhamos programado, até outras igrejas da nossa associação, programado para o dia 19. Algumas vão começar em agosto, outras no final desse mês, dia 26, outras vão deixar um pouquinho mais para frente. Cada igreja tem uma realidade. Isso ficou bem certo, ficou muito bem orientado na reunião que nós tivemos. Apenas um planejamento, não uma determinação. Mas aí fiquei pensando nesse retorno, um retorno com alegria.
Esse salmo, ele é considerado um salmo de romagem, porque é um salmo, nesse contexto de volta, escrito quando eles estavam voltando para Jerusalém. Nos faz pensar no Salmo 122. É interessante que os dois louvores que a equipe de louvor conduziu a igreja para cantar, o primeiro falou de alegria, falou de júbilo, e deu muito certo com essa mensagem, né? Então, quero até parabenizar os irmãos que foram assim orientados pelo Espírito Santo na escolha deste louvor. O segundo fala de promessas. Então veja, na alegria, no júbilo, eles saíram de lá com essa alegria, o Salmo traz isso, alegria, traz júbilo. E quando fala de promessas, o Senhor, quando separou a Abraão, lhe fez promessa de que se multiplicaria grandemente e lhe daria toda a terra. Então, esses dois louvores trazem uma mensagem que é muito coerente, né? E comparativa e muito oportuna também para a mensagem que estamos trazendo nesse Salmo de número 126. Mas nos faz lembrar do Salmo 122 primeiro. Inclusive era um versículo que era de preferência da minha mãe. Ela dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que todos nós sentimos alegria quando pensamos, olha, chegou o dia, chegou a hora de ir até a casa de oração para que eu possa adorar a Deus? O normal de cada cristão, de cada um que é uma nova criatura, é ter alegria. Se não está tendo alegria, não está correto, alguma coisa não está bem na sua vida. Porque nós devemos ter, como salmista, ter alegria de ir até a casa de oração. Porque no Salmo 84:10, ele também nos traz que vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Quantos agora, nesse exato momento, estão perdendo a sua vida em lugares aí, bebendo, fumando, gerindo drogas, com outros comportamentos diversos, acabando com a sua vida. E nós estamos nesse lugar, que um dia foi construído, dedicado, consagrado para louvarmos ao nosso Deus, para o estudo da sua palavra, para que pudéssemos falar do seu grande amor, da sua misericórdia, do plano único de salvação. Então esse é um lugar maravilhoso. Esse é um lugar que famílias chegam, depois elas vão, né? Então há igrejas que já têm completado 100, às vezes 100 e poucos anos. São pessoas que, se perguntássemos, quantos aqui são os membros fundadores? Talvez 1 ou 2, ainda com mais idade, né? Ainda sou um daqueles. Mas muitos deles partiram para a glória, mudaram de cidade. Mas ali está o local. Ali está o templo construído para continuar louvando a Deus, continuar estudando, continuar evangelizando as vidas que vão chegando. Então eu faço com muita alegria referência ao nosso reencontro presencial, o que nos traz grandes alegrias e grandes benefícios. Por isso que no domingo que vem, nosso bate-papo, nós queremos falar da importância da igreja local. Irmãos, esse é um salmo que fala de restauração, alegria e júbilo, embora o autor desconhecido, mas ele trata desta parte, de alegria, de júbilo, de restauração. Ele foi escrito num contexto de volta do cativeiro do povo que estava ali na Babilônia por 70 anos. Então, na sua volta, esse é o contexto, quando esse salmo ele é escrito. Nós sabemos que através de Moisés, primeiramente, depois o seu sucessor Josué, Deus então conduz, primeiro liberta o povo de lá do cativeiro egípcio,
Aí Moisés vem a falecer e vem Josué o substituir para continuar na liderança, para fazer com que o povo pudesse tomar posse da terra prometida. Então tudo isso nós vamos lembrando na história, quando nós estudamos sobre a história do povo de Israel. Mas é interessante nós destacarmos que o povo se deixou contaminar pelas práticas e costumes dos povos que estavam em Canaã. Porque o povo de Israel passou mais de 500 anos cativos, ali no Egito. Durante todo esse tempo, então outros povos estavam nas terras de Canaã. Os amorreus, jebuseus e tantos outros, cananitas, estavam ali, vários povos. E eles não tiveram a sua adoração ao verdadeiro Deus, como o povo de Israel havia sido orientado e preparado e instruído. Então, durante todo esse tempo, eles instalaram a sua adoração, a sua idolatria, os seus holocaustos, E quando o povo então retorna, embora Deus os faz retomar a terra com vitória em todas as lutas, expulsando aqueles povos, mas ainda os outros que ficavam subjugados, tinham seus costumes, tinham a sua idolatria, que desagradava ao Senhor. E o povo descuidado se deixava levar por esses costumes pagãos, se deixava levar pela idolatria, adorando outros deuses, que não era o Deus verdadeiro. Então tudo isso estava acontecendo. E aí Deus levanta profetas, juízes, reis, que cuidam das reformas. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vemos ali, tal rei reinou segundo a vontade do Senhor, reinou e agradou ao Senhor, e ele cuida da reforma, de algo que estava destruído, mudado. Então Deus vai levantando esses homens para a restauração. Mas o povo ainda continuando na desobediência, na idolatria, se deixando contaminar e influenciar pelos costumes dos povos pagãos, Deus então, Ele manda uma disciplina sobre o seu povo através dos assírios. Primeiramente sobre as tribos do norte, que tinham a sua capital em Samaria, e depois manda, através de Babilônia, também para as tribos lá do sul, que tinham sua capital em Judá, também os levando cativos ali, para esse tempo de 70 anos na Babilônia. Então, primeiro Nabucodonosor, depois Ciro, mas Deus começa a cuidar da restauração através de Daniel, Esdras, Neemias, outros. Nós encontramos 4 profetas, encontramos profetas maiores e profetas menores. E Deus vai cuidando da restauração, da orientação ao seu povo, através desses homens que ele então passou a levantar. Mas o rei Ciro passa um decreto libertando o povo para voltar e reconstruir a Jerusalém, que tinha sido destruído, o templo, os muros. Mas esse retorno era um retorno parcial, não vieram todos de uma vez. Quando nós lemos ali no Antigo Testamento, o irmão pode perceber ali a lista, uma lista dos que voltaram, depois outra lista. Então era um retorno parcial. O Salmo 126, na verdade, ele pode ser dividido em 2 partes. De 1 a 3, nós podemos ler sobre a restauração do passado. Quando lemos ali, parecia um sonho. Alguns pregadores até dizem assim, que o povo acho que estava dizendo assim, olha, parece que nós estamos sonhando, porque agora nós estamos libertos. O rei ali preparou um decreto para que pudéssemos voltar, e nós estamos libertos. Parece um sonho, estamos livres. E aí nos diz a palavra de Deus que a boca
deles se encheu de riso, de júbilo, de alegria, nessa primeira parte que lemos de 1 a 3. Até outras nações, porque tinham outras nações também cativas lá na Babilônia. E ainda no verso 2 nós lemos, né? Se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. E depois no verso 3, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, havia o reconhecimento das outras nações também, que o Senhor tinha feito grandes coisas. Os havia libertado de lá, daquele cativeiro. E os versos de 4 a 6 é a outra parte, né, do grande feito do nosso Deus. Ele nos traz: restaura a nossa sorte. Recomeçar, reconstruir tudo quanto havia sido destruído naquela tomada, né, de Judá. Então, reconstruir tudo isso não era coisa fácil, é difícil. Onde eles expressam: restaura a nossa sorte. É interessante que Ageu, no capítulo 1, já até trouxemos uma mensagem com base nesse capítulo 1 de Ageu. O povo estava tão assim, interessado em reconstruir suas próprias casas, né, que haviam sido destruídas, que esqueceram do templo. E aí Ageu, usado pelo Senhor, chama a atenção deles: é bom isso, é interessante isso, que vocês reconstruam as suas casas, suas próprias casas, venham estucar as suas casas, venham terminar, deixá-las tão bem acabadas, quando a minha casa está numa ruína, numa destruição. Mas esse era o contexto, esse era o momento que eles estavam vivendo. Mas era muito difícil chegar e olhar para toda aquela destruição e pensar: fomos libertos, agora vamos reconstruir. Não era fácil. Neemias é preparado pelo Senhor para reconstrução de lá dos muros, que em 52 dias ele pôde reconstruir. Mas olha quantos ataques que ele teve. Agressão física. Disseram que ele estava contra o rei, que estava querendo levantar aquele muro para ter ali uma comunidade dirigida por ele. Tudo isso aconteceu. E foi também caçoado, né? Até uma raposa pode derrubar aí essas pedras, esses montões de pó. Veja quanta dificuldade. Irmãos, a obra do Senhor, ela é feita com luta, com dificuldade. Os irmãos já pararam para pensar? Tudo quanto os irmãos pensam em fazer para a obra, encontram dificuldades, incompreensões, parece que nada dá certo, nada vai funcionar, é difícil, é caro, nosso físico não dá, nosso tempo não dá. Irmãos já pararam para pensar que normalmente é isso que acontece? Quando pensamos em algum empreendimento da nossa vida mesmo, material, nossa vida secular, parece que tudo flui naturalmente, né? Você quer se profissionalizar, você planeja, você já fez o seu curso básico, então está lá, ingressa numa faculdade, vai fazendo. Você quer começar uma empresa, faz empréstimos e tal, e planeja e tal, e vai fazendo. Você quer fazer uma viagem também, planeja, vai. Mas quando se trata de alguma coisa na obra do Senhor, tudo é difícil. Parece que tudo é impossível. Tudo não é para ser feito. E esses homens resistiram firmes. Por isso que a palavra de Deus nos orienta: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, tudo quanto nós fazemos na obra do Senhor, se fazemos de coração, para exaltar, para glorificar o nosso Deus, não é em vão, porque a obra é do Senhor. Saiba disto. Isso deve nos encorajar a prosseguir. Não é como os outros empreendimentos. Se eu fazer com base nas minhas forças, no meu interesse, então não vai dar em nada. Mas se o meu coração estiver na obra e fazer para glorificar e exaltar o nosso Deus,
não será em vão. Saiba disto, com certeza. E esses homens resistiram firmes nesse trabalho, né, de orientação, nesse tempo de reconstrução. Agora é interessante, irmãos, que nós vemos ali no verso 4, essa expressão: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes. Aqui na minha versão traz correntes do sul, e talvez na sua versão traz como as correntes do Negueb. O Negueb era uma região deserta, ali ao sul da Judeia, que era muito seco. Era uma região que, se olhasse assim, antes das chuvas, como no Nordeste às vezes traz aquelas fotos, né, nas reportagens, o chão todo rachado, não vê ali nenhuma fonte. Então no Negueb era assim. Agora, quando aconteciam as chuvas, que elas caíam lá das montanhas, então as correntes elas vinham fortes, e toda aquela situação de deserto, de sequidão, tudo se mudava. Por isso que o Salmo ele termina dizendo assim: aquele que ele leva a sua semente chorando, ele vai andando, vai chorando, né? Ele depois vai trazer consigo os seus molhos. Irmãos, era uma aplicação àqueles que queriam, mesmo assim, semear na confiança de que Deus mandaria a chuva. Pensa um pouco, irmãos, um agricultor, que ele chega num lugar seco, que o chão chega a rachar, e ele vai ali com a sua semente e lança, aquilo deve de cortar o coração dele, com tristeza, com choro, mas ele vai confiando no Senhor, porque sabe que a seu tempo o Senhor vai dar as chuvas, e elas vão descer, né, todas aquelas correntes, aquela quantidade de água, e vai regar, e terá uma produção grande. Assim também, irmãos, estava no coração do povo, durante aquele tempo de cativeiro, tempo de sequidão, tempo que não percebiam frutos, mas o Senhor estava preparando correntes de bênçãos sobre a vida deles, como de fato aconteceu na sua libertação, quando puderam voltar. Assim o nosso Deus, irmãos, Ele faz conosco, porque as suas promessas, então elas são cumpridas. O nosso Deus é fiel em tudo quanto Ele promete. Ele quer que nós confiemos. A seu tempo Ele fará acontecer tudo quanto Ele tem prometido. Embora às vezes pareça que o céu se fechou, mas os olhos do nosso Deus jamais se fecham. Ele está com o seu olhar sobre as nossas vidas. Irmãos, eu quero concluir esta palavra no verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Irmãos, o maior feito na nossa vida é o fato de termos sido transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu reino de amor. Sermos despertados, sermos ressuscitados da nossa morte espiritual. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o maior feito. Mas Ele ainda tem outros feitos maiores, durante o nosso dia a dia, durante o nosso viver. Ele quer que nós confiemos. Quando nós não confiamos, nosso coração não está na obra. Quando não priorizamos, nós não percebemos muito da mão do nosso Deus, que está sobre cada um de nós. Irmãos, louvado seja o nosso Deus pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos, pelas suas promessas, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida da sua igreja. A igreja é do Senhor. Todos nós, irmãos, somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E o Senhor tem grandes bênçãos. Ele já tem nos dado grandes bênçãos, e dará outras ainda, sem dúvida alguma. E nós temos uma bênção muito grande. Como o povo estava
querendo logo voltar, né? Quando saíram do Egito para tomar posse da Canaã. Quando de lá do cativeiro pudessem novamente retornar, tomar posse da sua terra. Nosso pensamento, nossa esperança, nossa certeza, o que almejamos, também é essa Canaã celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o nosso Deus preparou. Irmãos, esta vida que nós vivemos é uma vida que estamos sujeitos a lutas, a dificuldades, a resistências, mas vamos permanecer firmes na presença do Senhor, sempre glorificando ao Senhor, sempre exaltando ao Senhor e sempre prontos para trabalhar na sua seara. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero orar nesse momento, depois vamos ver se podemos cantar o hino 329 do cantor cristão. Que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Eu vou pedir para que a equipe de louvor já possa vir aqui à frente, e aí os irmãos vão ajudar a cantar esse hino, né? Quantas bênçãos o Senhor, Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Quantas são? Se pudéssemos contar, não é? As bênçãos que o Senhor, Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Não sei se nós temos algum pedido de oração. Os irmãos podem nos ajudar ali do som, para nós orarmos agora. Se temos algum pedido de oração, não temos, né? Vamos cantar esse hino 329, conta as bênçãos. Logo em seguida eu vou orar e os irmãos do louvor estarão fazendo o pós-lúdio, novamente agradecendo a cada um dos amados que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, no final vamos orar pela nossa irmã Marinês, né? Sua família.
podem, no momento que o louvor estiver conduzindo a igreja, mais alguns louvores, podem trazer. E em outros domingos, também outros cultos presenciais, nossos tesoureiros estão orientando para que os irmãos tragam seus dízimos e peguem seus envelopes também. Deus abençoe. Vamos orar sempre. Soberano Deus, nós somos gratos, porque todas as promessas que tens feito para o teu povo tens cumprido e tem sido motivo de alegria, de regozijo, de júbilo. Obrigado, ó Deus, pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Como, ó Deus, libertaste o povo, primeiramente lá do cativeiro do Egito, depois desse cativeiro na Babilônia, os conduziu e os restaurou e os fez, ó Deus, retomar o momento da adoração, da obediência, da verdadeira comunhão contigo, Senhor. Nós queremos te louvar, exaltar e glorificar. Da mesma forma, tu nos tens conduzido nos nossos dias e para sempre nos conduzirás, para sempre nos abençoarás. Obrigado, Senhor. Eu quero, Deus, pedir agora em especial pela vida da nossa irmã Marinês e toda a sua família. Onde ela está agora, ó Deus, proteja, dá saúde, dá alegria, dá conforto, ó Deus, dá proteção, dá ânimo, Senhor, para que ela possa prosseguir firme, buscando sempre a tua vontade, Senhor. E assim toda a sua família seja alcançada. E assim os demais pedidos nós colocamos diante do Senhor. Obrigado por esses momentos. Conduz-nos em paz para os nossos lares ao término desse culto. Oramos agradecido em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. E que o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.
Senhor.